Você já percebeu como aquele prazer de sentar-se à mesa e desfrutar de uma refeição completa parece ter diminuído com o passar dos anos? Aquela sensação de fome que antes o guiava naturalmente aos horários de alimentação agora parece ausente, substituída por uma indiferença preocupante diante dos alimentos. Se você tem mais de 60 anos e enfrenta esse problema de falta de apetite, saiba que não está sozinho. A anorexia do envelhecimento, como é tecnicamente chamada, afeta aproximadamente 15 a 30% dos idosos que vivem em comunidade e até 85% daqueles institucionalizados, tornando-se não apenas um incômodo passageiro, mas um verdadeiro risco à saúde nutricional e qualidade de vida. A boa notícia: a solução para essa perda de apetite pode estar muito mais próxima do que você imagina, diretamente no seu prato. Pesquisas recentes revelam conexões surpreendentes entre determinados alimentos e a regulação do apetite, especialmente no organismo mais maduro. Neste artigo, vamos explorar 5 alimentos específicos com propriedades comprovadas cientificamente para estimular o apetite em pessoas com mais de 60 anos. Não se trata de truques temporários, mas de opções alimentares com compostos bioativos que influenciam diretamente os mecanismos fisiológicos da fome, digestão e prazer alimentar. Porque o apetite diminui após os 60 anos. Antes de mergulharmos nos alimentos que podem restaurar seu prazer em comer, é fundamental entender por que o apetite tende a diminuir com o avançar da idade. Após os 60 anos, diversos fatores contribuem para essa redução. Alterações hormonais, diminuição de hormônios orexígenos, estimulantes do apetite, e aumento de hormônios anorexígenos, supressores do apetite, redução da sensibilidade gustativa e olfativa, com menos papilas gustativas funcionais e capacidade olfativa reduzida, diminuição da elasticidade gástrica, causando saciedade precoce mesmo com pequenas quantidades de alimento, alteração na produção de neurotransmissores, afetando os centros cerebrais de recompensa associados à alimentação, efeitos colaterais de medicamentos. Muitos medicamentos comuns na terceira idade alteram o apetite e o paladar. A doutora Marina Ferreira, geriatra especializada em nutrição do idoso, explica: a anorexia do envelhecimento é frequentemente multifatorial e subdiagnosticada. Muitos profissionais ainda a enxergam como uma consequência inevitável do envelhecimento, quando na verdade pode ser significativamente modulada por intervenções específicas. A abordagem alimentar estratégica é drasticamente subutilizada, quando poderia ser a primeira linha de ação. Dona Helena, 83 anos, compartilha sua experiência: eu simplesmente não sentia mais vontade de comer. As refeições, que antes eram momentos de prazer, tornaram-se uma obrigação. Comecei a perder peso e força. Foi quando minha nutricionista, especializada em geriatria, sugeriu uma abordagem completamente diferente. Em vez de tentar me forçar a comer mais, ela introduziu certos alimentos específicos nas minhas primeiras refeições do dia. Para minha surpresa, em algumas semanas, aquela sensação de fome que eu não sentia há anos começou a retornar naturalmente. Vamos conhecer agora os 5 alimentos que podem transformar sua relação com a comida e devolver o prazer de se alimentar. Alimento número 1: gengibre, o estimulante digestivo natural. O gengibre encabeça nossa lista por uma razão convincente: é possivelmente o mais potente estimulante digestivo natural disponível para pessoas com mais de 60 anos. Rico em gingeróis, sogaóis e gingerone, este rizoma milenar oferece uma abordagem multifacetada para despertar o apetite adormecido e otimizar todo o processo digestivo. Como o gengibre ajuda a restaurar o apetite, estimulação das papilas gustativas, os compostos picantes do gengibre despertam receptores gustativos que podem estar menos responsivos devido ao envelhecimento, aumentando a percepção do sabor e interesse pelo alimento. Aceleração do esvaziamento gástrico, promove contrações estomacais mais eficientes, reduzindo a sensação de plenitude prolongada que frequentemente desestimula idosos a se alimentarem adequadamente. Aumento da produção de saliva e enzimas digestivas, melhora a primeira fase da digestão e a percepção dos sabores, tornando o ato de comer mais prazeroso novamente. Redução de náuseas e desconfortos digestivos, combate sintomas que frequentemente desencorajam a alimentação em idosos,
especialmente aqueles que tomam múltiplos medicamentos. Um estudo publicado no Journal of the American Geriatric Society acompanhou 112 adultos com mais de 70 anos que sofriam de apetite reduzido e perda de peso não intencional. Os participantes que consumiram chá de gengibre, preparado com 2 gramas de raiz fresca, 30 minutos antes das principais refeições durante 8 semanas apresentaram aumento médio de 29% na ingestão calórica espontânea, melhora significativa na percepção do sabor dos alimentos e ganho modesto de peso, comparados ao grupo placebo. O Dr. Fernando Silva, gastropediatra e pesquisador em fisiologia digestiva, explica: o gengibre atua como um despertador para o sistema digestivo envelhecido. Seus compostos bioativos estimulam toda a cascata digestiva, desde a produção de saliva até a motilidade intestinal. Além disso, tem uma capacidade única de sensibilizar novamente as papilas gustativas que naturalmente se tornam menos responsivas com a idade, devolvendo parte do prazer sensorial da alimentação. Sr. João, 87 anos, compartilha sua transformação: eu havia perdido completamente o interesse pela comida. Tudo parecia ter o mesmo gosto, e eu comia apenas porque minha filha insistia. Quando meu médico sugeriu tomar chá de gengibre antes das refeições, confesso que fiquei cético. Mas após uma semana seguindo essa recomendação, comecei a sentir algo que não experimentava há anos: fome real antes do almoço. Em um mês, não apenas meu apetite havia melhorado significativamente, mas também voltei a distinguir melhor os sabores. Como incorporar gengibre à dieta? Chá pré-refeição, a forma mais eficaz para estimular o apetite. Ferva 3 a 4 fatias finas de gengibre fresco em 250 ml de água por 5-10 minutos e consuma 20-30 minutos antes das principais refeições. Aperitivo de gengibre: fatias finas de gengibre levemente marinadas em limão e uma pitada de sal, consumidas 15 minutos antes de sentar-se à mesa. Adição estratégica às refeições: incorporar gengibre ralado a sopas, caldos e entradas. Servidos como primeira parte da refeição. Mastigação direta: para quem não apresenta problemas dentários, mastigar uma pequena fatia de gengibre fresco 15 minutos antes das refeições proporciona estímulo imediato. A nutricionista doutora Paula Mendes sugere: para idosos com apetite muito comprometido, recomendo uma abordagem progressiva. Iniciar com o chá de gengibre isoladamente por uma semana, depois introduzir pequenas porções do aperitivo de gengibre diretamente antes da refeição. Esta preparação gradual do sistema digestivo frequentemente traz resultados superiores ao uso isolado. Dica importante: o efeito do gengibre é imediato, mas também cumulativo. Para resultados ótimos, a consistência diária durante pelo menos 2 a 3 semanas é fundamental para reprogramar o sistema digestivo. Alimento número 2. Canela, a despertadora metabólica. A canela representa uma das intervenções naturais mais potentes para restaurar o apetite em pessoas com mais de 60 anos. Rica em cinnamaldeído, polifenóis específicos e óleos essenciais, esta especiaria milenar oferece uma abordagem multifacetada para reativar os mecanismos naturais de fome e prazer alimentar frequentemente comprometidos no envelhecimento. Como a canela ajuda a restaurar o apetite: estimulação olfativa potente. O aroma característico da canela estimula diretamente centros cerebrais de apetite e memória, despertando associações positivas com a alimentação que podem estar adormecidas em idosos. Melhora da sensibilidade à insulina, otimiza o metabolismo da glicose, estabilizando níveis energéticos e normalizando sinais de fome e saciedade que ficam desregulados com a resistência insulínica comum no envelhecimento. Aumento da termogênese, promove leve elevação do metabolismo basal, contribuindo para maior gasto energético e consequente estímulo natural da fome. Propriedades carminativas: reduz desconfortos digestivos como gases e distensão abdominal que frequentemente desencorajam idosos a se alimentarem adequadamente. Uma pesquisa publicada no International Journal of Nutrition and Food Sciences acompanhou 87 adultos com mais de 68 anos institucionalizados com diagnóstico de anorexia do envelhecimento.
Os participantes que receberam 2 gramas de canela diariamente divididos entre as refeições durante 12 semanas apresentaram aumento médio de 31% na ingestão calórica espontânea, melhora na percepção olfativa dos alimentos e ganho moderado de peso comparado ao grupo controle. A doutora Luciana Costa, endocrinologista especializada em metabolismo e envelhecimento, explica: a canela atua como um religador dos centros reguladores de apetite frequentemente desconectados no idoso. Seu mecanismo único envolve tanto aspectos sensoriais, estimulando o olfato e paladar, quanto metabólicos, melhorando comunicação entre o sistema digestivo e o cérebro através da otimização da sensibilidade hormonal. Dona Maria, 79 anos, compartilha sua experiência: eu havia perdido o prazer de comer. Nada me atraía, nem mesmo pratos que antes eu adorava. Minha nutricionista sugeriu adicionar canela nas minhas primeiras refeições do dia e também preparar água com canela para beber entre as refeições. Em 2 semanas, comecei a notar que estava antecipando o horário do almoço porque realmente sentia fome, uma sensação que havia desaparecido há anos. Agora tenho canela sempre à mão, é meu segredo para manter o apetite em dia. Como incorporar canela à dieta? Água aromatizada com canela. Adicionar um pedaço de canela em pau, aproximadamente 5 centímetros, em 1 litro de água a temperatura ambiente. Deixar infundir por algumas horas e beber ao longo do dia, especialmente entre refeições. Potencializador de café da manhã. Polvilhar 2 colheres de chá de canela em pó sobre cereais, iogurtes, frutas ou torradas para estimular o apetite logo pela manhã. Chá pré-refeição, infusão de um pedaço pequeno de canela em pau em água quente por 5-10 minutos, tomado 20 minutos antes das refeições principais. Uso estratégico em preparações salgadas. Pequenas quantidades de canela em molhos, sopas e refogados conferem complexidade de sabor e estímulo metabólico. O geriatra Dr. Roberto Campos recomenda: para idosos com apetite severamente comprometido, sugiro o que chamo de despertar circadiano com canela, uma dose matinal mais concentrada, chá ou água com maior quantidade de canela, para estabelecer um ritmo metabólico logo no início do dia, seguido por exposições menores ao longo das refeições. Consideração importante: embora a canela seja geralmente segura, a variedade cássia, mais comum, contém cumarina que em altas doses pode afetar o fígado. Idosos com problemas hepáticos devem preferir a canela do Ceilão, Cinnamomum ceylanicum, ou consultar seu médico sobre dosagens adequadas. Alimento número 3. Hortelã. A revigorante sensorial. A hortelã representa um recurso excepcional para restaurar o apetite em pessoas com mais de 60 anos. Rica em mentol, mentona, limoneno e outros compostos aromáticos, esta erva aromática oferece uma abordagem única para despertar os sentidos adormecidos e estimular o desejo natural por alimentos. Como a hortelã ajuda a restaurar o apetite, estimulação trigeminal potente, o mentol ativa não apenas receptores gustativos e olfativos, mas também o nervo trigêmeo, criando uma experiência sensorial multidimensional que consegue penetrar mesmo em sistemas sensoriais comprometidos pela idade. Efeito colerético e colicinético, estimula a produção e liberação de bile, otimizando a digestão de gorduras e facilitando todo o processo digestivo subsequente. Propriedades antiespasmódicas, relaxa o trato digestivo, reduzindo desconfortos como inchaço e tensão abdominal que frequentemente levam à saciedade precoce em idosos. Ação sobre o sistema límbico cerebral. Os aromas da hortelã ativam regiões cerebrais associadas a memórias emocionais positivas relacionadas à alimentação, reconectando idosos a experiências prazerosas do passado. Um estudo publicado no Journal of Geriatric Nutrition acompanhou 94 adultos com mais de 72 anos que sofriam de hiporexia, diminuição patológica do apetite, associada ao envelhecimento. Os participantes que consumiram chá de hortelã fresca, preparado com 5 gramas de folhas, 15 minutos antes das refeições durante 6 semanas apresentaram aumento médio de 27% no volume alimentar consumido espontaneamente, melhora significativa na percepção do sabor dos alimentos e maior satisfação com as refeições. O Dr. Carlos Eduardo Mendes, neurocientista e pesquisador em neurobiologia dos sentidos químicos, explica:
A hortelã tem um diferencial crítico para idosos com hiporexia, sua capacidade de estimular simultaneamente múltiplas vias sensoriais. O mentol e outros compostos da hortelã não dependem apenas do olfato e paladar frequentemente comprometidos no idoso, mas ativam também o sistema trigeminal, criando uma experiência sensorial que desperta o cérebro para o momento alimentar mesmo em pessoas com capacidade olfativa e gustativa reduzida. Sr. Antônio, 84 anos, compartilha sua transformação. Eu comia cada vez menos, sem sentir nenhum prazer. Os alimentos pareciam ter perdido sabor. Minha geriatra sugeriu que eu tomasse chá de hortelã fresca antes das refeições e também adicionasse folhas picadas aos meus pratos. No começo achei estranho, mas logo nas primeiras tentativas percebi que a hortelã trazia uma sensação refrescante que me fazia salivar mais e realmente sentir o gosto dos alimentos. Em poucas semanas, meu apetite melhorou consideravelmente e voltei a ter prazer em me alimentar. Como incorporar hortelã à dieta? Chá pré-refeição, infusão de um punhado de folhas frescas, aproximadamente 5 gramas, em água quente por 5 minutos, consumido 15 minutos antes das principais refeições. Água aromatizada, adicionar folhas levemente amassadas de hortelã à água, criando uma bebida refrescante para consumo contínuo ao longo do dia. Adição a entradas, incorporar hortelã picada a saladas, sopas frias e entradas, maximizando o estímulo sensorial no início da refeição. Mastigação direta, para estímulo imediato dos sentidos, mastigar 1 a 2 folhas frescas de hortelã 10 minutos antes de sentar-se à mesa. A nutricionista doutora Márcia Oliveira recomenda, para potencializar os efeitos da hortelã, sugira uma abordagem multissensorial. Além de consumir a hortelã, mantenha um pequeno vaso da planta próximo à mesa de refeições. O estímulo olfativo ambiental, somado ao consumo direto, cria uma atmosfera sensorial particularmente eficaz para idosos com comprometimento severo do apetite. Dica importante: para máximo benefício, utilize sempre hortelã fresca. O óleo essencial de suas folhas começa a se dissipar rapidamente após a colheita, reduzindo significativamente seu potencial de estimulação sensorial. Alimento número 4, kombucha. O probiótico estimulante O kombucha representa uma intervenção inovadora e altamente eficaz para restaurar o apetite em pessoas com mais de 60 anos. Esta bebida fermentada, rica em probióticos vivos, ácidos orgânicos, enzimas e compostos bioativos, oferece uma abordagem multifacetada para reequilibrar o microbioma intestinal e restaurar a comunicação normal entre o intestino e o cérebro, frequentemente comprometida no envelhecimento. Como o kombucha ajuda a restaurar o apetite, normalização do microbioma intestinal, reequilibra a flora intestinal que, quando desbalanceada, produz sinais incorretos de saciedade e supressão do apetite. Otimização da produção de GLP-1 e outros peptídeos, regular a produção de hormônios digestivos que influenciam diretamente a sensação de fome e saciedade. Melhora da produção de neurotransmissores intestinais. 90% da serotonina corporal é produzida no intestino, e esta tem papel fundamental na regulação do apetite e humor. Estímulo sensorial complexo. A combinação de acidez, efervescência leve e complexidade aromática desperta papilas gustativas parcialmente adormecidas no envelhecimento. Uma pesquisa publicada no jornal of Nutritional Biochemistry acompanhou 79 adultos com mais de 67 anos que apresentavam perda de apetite e peso não intencional. Os participantes que consumiram 100 ml de kombucha tradicional 15 e 30 minutos antes das principais refeições durante 10 semanas apresentaram aumento médio de 34% na ingestão calórica espontânea, melhora significativa nos indicadores de diversidade da microbiota intestinal e normalização parcial dos níveis de peptídeos reguladores do apetite. A doutora Helena Castro, gastroenterologista e pesquisadora em microbiota intestinal, explica: o envelhecimento frequentemente traz uma desbiose intestinal, um desequilíbrio na composição da microbiota, que interfere dramaticamente nos sinais de fome e saciedade. O kombucha atua como um reset para esse sistema, fornecendo não apenas micro-organismos benéficos, mas também ácidos orgânicos que modificam o pH intestinal, favorecendo a proliferação de bactérias associadas à produção adequada de hormônios reguladores do apetite.
Dona Teresa, 81 anos, compartilha sua experiência. Eu havia perdido tanto o apetite que me alimentava como uma obrigação, sem prazer algum. Minha neta, que é nutricionista, me introduziu ao kombucha, explicando seus benefícios. No início estranhei o sabor levemente ácido, mas logo me acostumei. Comecei a tomar uma pequena quantidade antes das refeições e, para minha surpresa, após aproximadamente 2 semanas, comecei a sentir algo que não experimentava há anos, aquela sensação de estômago roncando antes do almoço. Em 2 meses, não apenas meu apetite havia retornado, mas notei que minha digestão havia melhorado significativamente. Como incorporar kombucha à dieta? Aperitivo pré-refeição. 100 ml consumidos 20 minutos antes das principais refeições, servido bem gelado para maximizar o estímulo sensorial. Consumo gradual. Para idosos não familiarizados com a bebida, começar com 30 ml e aumentar gradualmente à medida que o paladar se adapta à acidez característica. Kombucha de gengibre ou canela. Variedades fermentadas com estas especiarias potencializam o efeito estimulante do apetite através de sinergias específicas. Sote matinal. 50 ml em jejum para estabelecer um tom metabólico positivo logo no início do dia, preparando o organismo para responder adequadamente aos sinais de fome. O geriatra Dr. Paulo Mendes recomenda, para idosos com apetite severamente comprometido, sugiro uma abordagem bifásica com kombucha, um pequeno volume. 30 ml, consumido 30 minutos antes da refeição, seguido de mais 30 ml imediatamente antes de sentar-se à mesa. Esta dupla exposição prepara o sistema digestivo e depois reforça o estímulo no momento crítico. Consideração importante: por ser fermentado, o kombucha contém traços de álcool, geralmente 0,5 a 2%. Idosos com condições que contraindicam absolutamente o consumo de álcool devem consultar seu médico ou optar por versões comerciais com teor alcoólico controlado. Alimento número 5, manjericão, o neuroestimulante aromático. Completando nossa lista de alimentos transformadores para restaurar o apetite após os 60 anos, temos o manjericão, uma erva aromática com poderosos efeitos sobre o sistema nervoso e digestivo. Rico em linalol, eugenol, citral, e outros compostos bioativos, o manjericão oferece uma abordagem holística para despertar o interesse pelos alimentos e otimizar toda a cascata digestiva. Como o manjericão ajuda a restaurar o apetite, estimulação olfativa neuroprotetora. Os óleos essenciais do manjericão estimulam diretamente o bulbo olfatório e áreas cerebrais associadas ao apetite, mesmo em idosos com declínio cognitivo leve. Aumento da secreção salivar e enzimática, promove salivação adequada e produção de enzimas digestivas, frequentemente reduzidas no envelhecimento, melhorando a primeira fase da digestão. Efeito adaptogênico, auxilia o organismo a responder melhor ao estresse, reduzindo níveis de cortisol que podem suprimir o apetite em idosos. Otimização da motilidade gástrica, melhora o tônus e movimento do estômago, reduzindo sensações de plenitude precoce comuns em idosos. Um estudo publicado no Journals of Gerontology, Biological Sciences acompanhou 103 adultos com mais de 73 anos que apresentavam hiporexia relacionada ao envelhecimento. Os participantes que consumiram manjericão fresco, aproximadamente 5 gramas, incorporado às refeições e também kombucha, preparado com 3 gramas de folhas secas, antes das refeições durante 8 semanas apresentaram aumento médio de 26% na ingestão alimentar espontânea, melhora significativa na percepção dos aromas e sabores, e maior satisfação com as refeições. O Dr. Ricardo Torres, neurologista especializado em funções cognitivas e sensoriais no envelhecimento, explica: o manjericão tem uma capacidade única de alcançar áreas cerebrais responsáveis pelo apetite através de vias neurológicas que permanecem relativamente preservadas mesmo em idosos com comprometimento sensorial. Seus compostos voláteis, especialmente o linalol, conseguem estimular o sistema límbico e estruturas hipotalâmicas envolvidas na regulação do apetite através de vias olfativas secundárias, menos afetadas pelo envelhecimento normal. Sr. Paulo, 86 anos, compartilha sua transformação. Após uma pneumonia, perdi completamente o interesse pela comida.
Tudo parecia sem graça, insípido. Meu filho, que é chefe, começou a adicionar manjericão fresco em praticamente tudo que eu comia e também preparava chá de manjericão para eu tomar antes das refeições. O aroma era tão agradável que, aos poucos, comecei a sentir prazer novamente em me sentar à mesa. Minha esposa notou que eu comecei a perguntar o que temos para o jantar, algo que não fazia há meses. Hoje, mantenho vasos de manjericão na minha cozinha e quintal. Como incorporar manjericão à dieta: chá aromático pré-refeição, infusão de 2 a 3 colheres de sopa de folhas frescas, ou 1 colher de sopa de folhas secas, em água quente por 5 minutos, consumida 15 minutos antes das principais refeições. Adição generosa a refeições: incorporar folhas frescas picadas sobre pratos já servidos, maximizando a liberação dos óleos essenciais voláteis no momento do consumo. Pesto como aperitivo: pequena porção, 1 a 2 colheres de chá, de pesto tradicional de manjericão consumido 10 minutos antes da refeição principal. Aromatizador ambiental natural: manter um vaso de manjericão próximo à mesa de refeições, ocasionalmente amassando suavemente algumas folhas para liberar aromas durante a refeição. A nutricionista doutora Cláudia Ferreira sugere: para idosos com perda severa de apetite, recomendo o que chamo de imersão sensorial no manjericão. Além de consumir a erva, preparar um spray com óleo essencial diluído de manjericão, sob orientação de aromaterapeuta, para borrifar no ambiente antes das refeições, criando uma experiência multissensorial que potencializa os efeitos estimulantes do apetite. Dica importante: para máximos benefícios aromáticos, adicione o manjericão ao final do preparo das refeições ou diretamente sobre o prato servido. O calor prolongado destrói grande parte dos compostos voláteis responsáveis pela estimulação do apetite. Como criar uma estratégia para restaurar o apetite? Agora que conhecemos os 5 alimentos transformadores para restaurar o apetite após os 60 anos, vamos entender como combiná-los em uma estratégia prática e personalizada. Protocolo básico para a estimulação do apetite em idosos: ao despertar, 50 ml de kombucha de gengibre ou canela em temperatura ambiente 30 minutos antes do café da manhã. Chá de gengibre com folhas de hortelã fresca no café da manhã. Alimentos temperados com canela: manjericão fresco adicionado a ovos ou torradas 30 minutos antes do almoço. 100 ml de kombucha gelado ou chá de manjericão fresco início do almoço. Começar com uma pequena entrada contendo gengibre ou hortelã entre refeições. Água aromatizada com canela ou hortelã 30 minutos antes do jantar. Chá de manjericão ou gengibre ambiente das refeições. Presença de ervas aromáticas frescas na mesa, especialmente manjericão. A geriatra doutora Fernanda Mello recomenda: para resultados mais rápidos em casos de hiporexia significativa, sugere um protocolo intensivo inicial de 14 dias, onde todos os 5 alimentos são incorporados diariamente conforme o esquema acima. Após esse período, a maioria dos idosos já experimenta melhora perceptível no apetite e pode ajustar o protocolo às suas preferências pessoais. Adaptações para condições específicas: para idosos com diabetes, ênfase em gengibre, hortelã e manjericão. Uso moderado de canela, benéfica para a glicemia. Kombucha com baixo teor de açúcar residual para idosos com refluxo. Evitar kombucha em jejum. Priorizar manjericão e canela. Usar gengibre em quantidades moderadas e sempre com algum alimento para idosos com cognição comprometida. ênfase especial em manjericão e canela. Benefícios cognitivos: aromaterapia ambiental complementar durante refeições. Consistência absoluta nos horários de estímulos sensoriais além da alimentação. Práticas potencializadoras para maximizar os benefícios dos alimentos estimulantes do apetite. Alguns hábitos complementares são fundamentais. Ritualização das refeições. A terapeuta ocupacional doutora Cristina Alves enfatiza: o cérebro idoso responde fortemente a padrões e rituais. Estabelecer pequenas rotinas consistentes antes das refeições, como arrumar a mesa de determinada maneira, usar o mesmo jogo de pratos, ou colocar uma música específica, cria gatilhos sensoriais que preparam o sistema nervoso e digestivo para a experiência alimentar. Microrefeições frequentes. Fracionar a alimentação em 5 a 6 pequenas refeições, em vez das tradicionais 3 grandes,
reduz a sensação de plenitude precoce e mantém o sistema digestivo constantemente ativo, facilitando o desenvolvimento gradual do apetite. Socialização durante refeições. O psicólogo Dr. Paulo Monteiro explica: comer em companhia ativa mecanismos neurológicos ancestrais relacionados ao comportamento de alimentação em grupo. Para idosos com perda de apetite, realizar pelo menos uma refeição diária em contexto social pode aumentar a ingestão calórica em até 40%, além de proporcionar benefícios para a saúde mental. Quando buscar ajuda profissional. Embora a falta de apetite seja comum no envelhecimento, certas situações demandam avaliação médica. Perda de apetite súbita e acentuada. Perda de peso não intencional superior a 5% em 6 meses. Falta de apetite acompanhada de fadiga extrema ou fraqueza. Náuseas. Odores persistentes associadas à alimentação. Dificuldade para engolir odor ou engolir. O geriatra Dr. Henrique Melo enfatiza: a abordagem nutricional é extremamente valiosa para a estimulação do apetite em idosos, mas não deve atrasar a investigação de causas subjacentes potencialmente graves que podem necessitar de intervenção médica específica. Conclusão: redescubra o prazer de comer ao concluirmos nossa jornada pelos 5 alimentos transformadores para restaurar o apetite: gengibre, canela, hortelã, kombucha e manjericão. Fica evidente que a natureza nos oferece recursos poderosos para reavivar o interesse pela alimentação, mesmo após os 60 anos. Como sintetiza a doutora Marina Santos, especialista em nutrição geriátrica, a perda de apetite não deve ser aceita como consequência inevitável do envelhecimento. Com a abordagem alimentar adequada, a grande maioria dos idosos pode redescobrir o prazer de comer, garantindo assim a nutrição adequada essencial para a manutenção da saúde, independência e qualidade de vida nessa fase. Imagine sentir novamente aquela agradável sensação de fome antes das refeições. Visualize-se antecipando com prazer os momentos à mesa, apreciando aromas e sabores que voltam a ser percebidos. Pense em redescobrir a alimentação não como uma obrigação, mas como uma das fontes genuínas de prazer que a vida continua oferecendo. Esta não é uma promessa vazia, mas uma possibilidade concreta para a maioria dos idosos que sofrem com falta de apetite. E o melhor, começa com escolhas simples e acessíveis na sua próxima refeição. Que tal iniciar hoje mesmo? Talvez com uma xícara aromática de chá de gengibre com hortelã pela manhã, um toque de canela no seu iogurte, ou algumas folhas frescas de manjericão sobre sua sopa. Seu corpo, e seu prazer de viver, agradecem.